Olá pessoal, sejam bem-vindos ao país do sol nascente, ao país do Naruto, do One Piece e Pokémon. Enquanto eu estiver aqui, vamos aprender algumas coisas ou algumas curiosidades sobre o Japão. Fiquem ligados, vamos lá. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção também aqui no Japão é sobre o meio de transporte. Nós temos aquele costume de que quando queremos andar, sair com a namorada e outros, nos preocupamos tanto com o meio de transporte ou com o nosso carro, andar com um Porsche, Pajero, qualquer outro carro, né? Aqui no Japão, apesar de ser um país muito rico e eles terem muito dinheiro, eles são totalmente simples. Se você observar aqui na rua, o meio de transporte mais comum aqui no Japão é a bicicleta. Até mesmo casais andam de bicicleta para ir em restaurantes, em McDonald's e muitos outros. É só para ver o quão simples é o povo japonês. Uma outra curiosidade sobre o Japão é as paredes. Essas paredes não são feitas de bloco ou tijolo como paredes de outros sítios ou de outros países são feitas. Mas por que não? Porque o Japão faz parte, ou está localizado em uma das zonas mais sísmicas do mundo. Está muito propenso a desastres naturais. Então já imaginou que se houvesse um desastre natural e essas casas desabassem com pessoa dentro, o que aconteceria? As pessoas estariam totalmente esmagadas. Mas como o povo japonês é muito inteligente, então preferiu usar paredes ou método de construção de paredes flexíveis como drywalls e outros. Por isso é que essas paredes são flexíveis e quando há desastres naturais de desabamento, as pessoas podem estar feridas, mas não esmagadas como as casas feitas em bloco ou tijolo. E atenção quando estiveres aí num restaurante e foste bem atendido, tenha cuidado para não dares gorjeta. No Japão não é permitido, é considerado uma falta de respeito e consideração. Por quê? Porque eles baseiam-se num costume que é chamado omatenashi, que significa hospitalidade sincera. Ou seja, quando eles te atendem, você não precisa pagar nada. Eles fazem aquilo de coração e o teu pagamento, o dinheiro que você dá para a tua comida, está envolvido tudo isso. Um dos meus colegas deixou perder a sua carteira no metrô e no dia seguinte, quando chegamos na empresa, encontramos lá a carteira. Não sabemos como é que foi aparecer, só nos informaram que alguém chegou e deixou a carteira. Abrimos a carteira e o dinheiro estava lá. Então aqui no Japão não precisa se preocupar, estás no meio de gente, it's a crowded place, no matter, they will not steal you anything. Por que um país tão avançado ainda usa telefone fixo? Isso acontece porque o Japão é um país totalmente propenso a desastres naturais. E em situações de desastres naturais, os nossos telefones perdem rede, mas estes telefones não perdem rede, eles ficam totalmente intactos e servem-se para situações de emergência, para que as pessoas consigam comunicar-se com a polícia e outros serviços de emergência. Em situações de desastres naturais, as lojas, supermercados e cantinas estarão fechadas e essas vending machines, nessas situações, eles estão aqui para permitir com que as pessoas consigam ter acesso a kits de emergência como roupas, comida, bebida. Então, este é um dos objetivos pela qual eles vendem machines nas ruas. E essas vending machines aqui são instaladas uma por cada 23 pessoas. Quer dizer que, no geral, é possível que no Japão tenha mais de 4 milhões dessas máquinas para facilitar em situações de desastres naturais. Interessante, né? É bom notar que este povo está totalmente preparado para situações de desastres. E olha, aqui no Japão tem muitos velhos, mas ainda assim os velhos aqui trabalham. Os velhos trabalham. Velhos mesmo avançados de idade como 70, 75, 70 e 60, todos trabalham nos restaurantes, supermercados, todos os supermercados, restaurantes, hotéis e tal, você sempre encontrará um velho trabalhando. Então, isso é realmente incrível e podemos ver como é que é a mentalidade de cada povo, né? Que nós aprendemos que os cotas, né, por causa da idade avançada, eles não trabalham mais, mas aqui é totalmente diferente. É só para vermos como é que as coisas são em cada país é um país, cada cultura é uma cultura. E aqui você não precisa também trancar as portas da tua casa, não precisas. Aqui é tão seguro que até as garagens passam a noite abertas assim. Os carros passam a noite fora, né? Não precisas trancar as portas da tua casa. Ao entrar dentro de casa, não podes entrar com calçados, tens que descalçar na porta. Faz parte da ética deste povo. Tens que descalçar, chinela, sapato ou um outro calçado, tu tens que tirar
Não podes ficar usando e entrar dentro da casa, tem que ficar fora, do lado de fora. Né? Os carros todos fora, as garagens abertas e passa a mesma noite assim. Então, o que mais vocês gostariam de aprender sobre o Japão? Ou que vocês sabem sobre o Japão e é realmente importante e gostariam de compartilhar conosco? Podem escrever nos comentários. Obrigado.